Olá e bem-vindos a mais um webinar da Cadnia. Quantos de vocês já não teve problemas com a gestão de ficheiros? Hoje vou-vos demonstrar uma possível solução para resolver essas questões. A agenda que eu tenho destinada para o webinar 2. Vamos começar então por falar da instalação do SolidWorks PDM Standard e ver como é que nós podemos fazer a instalação. Depois, vamos ver como é que podemos fazer uma configuração básica de um Vault bastante simples. No final de tudo, vamos adicionar os primeiros ficheiros a este Vault de testes. Começando então pelos requisitos da instalação. A primeira coisa então que vos quero chamar a atenção é, se vocês tiverem uma licença de SolidWorks Professional ou Premium, vocês têm acesso a uma licença de SolidWorks PDM Standard. Então, para isso, basta só terem um destes dois tipos de licenças para terem acesso a esta solução que vos vou demonstrar daqui para a frente. Para além disso, também vos vou demonstrar quão simples vocês podem fazer a instalação do Vault nos vossos computadores ou servidores. Para sabermos quais são os requisitos necessários para a instalação do PDM, podemos ver através do site da SolidWorks, em que tem uma página dedicada sobre os requisitos, tanto do SolidWorks como do SolidWorks PDM. Eu já fiz um ligeiro resumo e já vos vou mostrar aqueles que são os tópicos principais, a nível de sistemas. Então, um deles está associado ao SQL, pois tudo o que nós fazemos no PDM acaba por ser registado em tabelas no SQL. Uma das coisas que eu vos quero chamar a atenção é a versão do SQL. A versão atual que existe de SQL é a 2022 e não tem, neste momento, nenhuma data de fim de manutenção sobre o SolidWorks. Relativamente a 2019 e 2017, esses sim já têm um fim de manutenção, que já está previsto, em que o 2017 até vai terminar nesta versão que nós temos atualmente. Depois, a nível da instalação, nós vamos precisar dos ficheiros de instalação normal do SolidWorks. Mais uma vez, eu vou utilizar os ficheiros de instalação normais do SolidWorks. Não preciso de estar a ir buscar ficheiros especiais para instalar o PDM. Está tudo incluído nestes ficheiros. Com isto, vou-vos demonstrar que o wizard do SolidWorks está preparado para a instalação destes serviços. Basta só, no início, e desde fazer o Installation on this Computer, que nós estamos habituados sempre a fazê-lo, fazemos a instalação de componentes de servidor. Em que nestes componentes de servidor vamos ativar o servidor de PDM e o servidor de licenças, pois a licença de PDM é uma licença flutuante que pode estar ou num servidor, ou num computador, ou por aí adiante. Com isso, quando nós vamos a fazer a própria definição da instalação, nós podemos logo definir qual é que é a versão do PDM que nós vamos instalar. Ao longo deste webinar vou-me focar mais no PDM Standard, pois é aquele que está incluído no SolidWorks Professional e no SolidWorks Premium. Quando nós estamos a fazer a instalação dos serviços, nós podemos logo definir ou instalar logo a base de dados de SQL. Vocês podiam tê-la instalado previamente, mas se não tiverem nenhuma instância instalada, através desta janela vocês instalam essa base de dados de SQL. Outra questão, se eu tiver a instalar num servidor, só vou instalar o Archive Server e o Database Server. Se tiverem a instalar estes serviços todos no meu computador para testar, aí aconselho também a incluir o client. Depois temos esta janela só com a confirmação dos dados, com aquilo que nós necessitamos de fazer a instalação. Fazemos o seguinte e a instalação prossegue sem problemas. No final só temos aí o relatório e agora sim vem só mais uma janela, que é a janela de configuração do Archive Server. Mal acaba a instalação, esta janela vai despoltar logo a seguir e aqui é só alguns procedimentos de autenticações, da autenticação do SQL, a definição de algumas passwords como a do admin. Nós podemos logo definir qual é que é a password por defeito deste utilizador e qual é que é o grupo de utilizadores que eu posso utilizar do Windows. Embora, com o PDM Standard, só posso utilizar os utilizadores do PDM, os gerados pelo PDM. Depois disto, vem uma parte importante. Vem a parte da própria licença do PDM. Então vamos abrir o servidor de licenças e nesse servidor de licenças nós podemos ativar
a licença de PDM que vocês têm, vocês podem fazer essa ativação. Caso tenham alguma questão relativamente à ativação ou à aquisição do próprio número, podem nos pedir que nós ajudamos a terem acesso a essa licença. Com isto, temos aí os passos, fazemos aqui o seguinte, aqui mantemos a opção do automático, metemos o nosso e-mail e fazemos a instalação sem problemas. Quando nós tivermos a ativação feita, temos logo aqui acesso ao número de licenças que nós podemos ter e onde é que está a ser utilizada. E quantas é que nós temos disponíveis, claro. Com isto, fizemos a ativação das licenças, agora falta configurar as portas necessárias para quê? Para eu, através de poder no meu computador, aceder ao servidor, caso configure o PDM num servidor. Então, para isso, vou aqui vos mostrar rapidamente, então, acedendo aqui ao computador, e há dois sítios onde eu preciso de confirmar as portas. Uma delas é através de uma ferramenta que se chama SQL Server 2022, que é aquela versão que eu tenho, Configuration Manager. Vou abrir este aplicativo. Agora que os aplicativos do Azure podem haver aqui mais elementos do que ao costume, aquele aplicativo que eu quero ir buscar, vou aqui ao SQL Network Configuration, vou verificar que existe aqui um separador que é os protocolos para o SWPDM, que foi assim como eu denominei o nome da instância da base de dados do PDM. E aqui temos que confirmar aqui no TCP/IP, basta só chegar aqui, vir a propriedades e garantir que no IP address, no final disto tudo, e desde termos esta porta dinâmica aqui definida, temos que definir uma porta estática. Esta porta estática é a 1433. Esta porta tem que forçosamente existir, senão não vão conseguir comunicar com a base de dados nos computadores que estejam ligados ao servidor. Fazendo isto, vou aqui fazer o aplicar, só me está a pedir para reiniciar o serviço. Então vou começar por reiniciar então o serviço. E reiniciando aqui o serviço, já vamos ter então estas opções definidas sem problemas quando eu for a tentar comunicar com um outro posto. Verificando então as portas nesta localização. Há mais um sítio onde eu tenho que ver essas portas. Então, para isso, vou procurar por Firewall e aqui o Windows vai-me aparecer aqui com uma opção que é as definições avançadas da Firewall. Então, aqui nas definições avançadas, vou definir tanto regras de entrada como regras de saída, para garantir que consigo comunicar. Então, uma delas será aqui aceder às regras de entrada. Vou aqui abrir, vou definir uma nova regra. Ao definir a nova regra, vou chegar aqui e vou dizer que quero ir a portas. Nas portas, vou dizer que o primeiro protocolo que eu vou querer até vai ser o TCP. E para me ajudar, até já tenho aqui num bloco de notas as portas que eu vou necessitar. Então, aqui rapidamente, vou-vos descrever que a 1433 e a 1434 são portas dedicadas à comunicação com a base de dados. Para além disso, também existe a 3030, também muito utilizada para esse efeito. Estas duas últimas portas estão destinadas ao servidor de licenças, para eu poder comunicar com o servidor de licenças. Então vou copiar estas portas e vou adicionar cá em baixo. Vou fazer o seguinte, digo que permite a ligação e aqui a nível de onde eu quero aplicar a regra, vou dizer que quero aplicar em todos. Vou dizer então que o nome da regra até lhe vou chamar SW. Com isto, vou criar uma segunda regra, esta já para o protocolo UDP. Então vou chegar aqui, seguinte, vou dizer UDP e defino as mesmas portas. E SW. Na saída, há aqui uma pequena, digo eu, uma pequena armadilha. Na armadilha, quando eu estou a definir as regras, quando eu estou a definir as portas que aqui estão não são as portas locais. E eu preciso definir as portas locais. Então, para isto, vou agora dizer aqui todas, pois aqui não me interessa estar a definir as portas remotas. Faço o seguinte, aqui até posso bloquear a ligação para segurança. Vou meter o nome da porta mais uma vez, SW. E agora, nesta altura, vou fazer o reverso. Vou a propriedades,
Vou dizer aqui que quero ir às portas e vou definir que não era às portas motas, mas sim as locais e especifico aqui qual é que é a porta exata. Aproveito e tenho que ligar também a ligação. Então, aqui está, permitir a ligação. Vou definir então mais uma vez esta regra. Há um bocadinho fiz para TCP, agora vou fazer para os protocolos UDP. Mais uma vez a mesma questão. Posso meter também bloquear, seguinte, SW, concluir. Vou agora mais uma vez às propriedades da porta. Aqui já posso dizer que é para permitir e aqui vou dizer que são portas específicas e mais uma vez vou colar aqui as portas. Com isto já defini as portas necessárias, então qualquer outro dispositivo quando for a comunicar com este servidor já não terá problemas e isso vou-vos mostrar mais daqui a pouco. Continuando então aqui nesta viagem. Então o que é que eu agora vos vou querer demonstrar mais? Então as portas, como estava a dizer, um dos sítios que nós temos que alterar vai ser então no SQL Server 2022 Configuration Manager, eliminar a porta dinâmica que aqui tenhamos e definir a porta local KC TCP port. Depois, a nível de firewall, também temos que definir estas portas. Agora sim, vamos à configuração básica de um Vault. Então, vou voltar outra vez então aqui ao nosso servidor. Vou aqui abrir o aplicativo que é o Administration, que este é que é o aplicativo utilizado para fazer as configurações dos Vaults. Já aqui tenho o meu servidor, basta agora chegar aqui e dizer que quero criar um novo Vault. Então vou aqui, crio um novo Vault, vou fazer o seguinte, o nome deste Vault até vou-lhe chamar Cadnia Vault. Vou fazer o seguinte, aqui nesta etapa também vou dizer o seguinte, que os archive servers ainda não temos nenhum. Depois, a comunicação com o SQL, aqui vou definir então vai ser com a minha base de dados, a base de dados que temos instaladas neste computador e o nome do Vault, para ser mais fácil de termos a ligação. O servidor de licenças, como já ativei, então posso-lhe definir aqui. Se não tivesse nenhuma, teria que vir aqui, adicionar e escrever o número da porta, arroba e o nome do servidor, onde nós temos o servidor de licenças do PDM. Fase seguinte. A nível de formato do idioma, às preferências regionais, vou só aqui alterar rapidamente para ir buscar o 31/12 de 1999. A nível de password admin, eu vou definir então a password, aqui temporariamente até vou dizer que é admin. Agora, a nível de configurações, se eu utilizar a configuração de default, vou-vos aqui demonstrar um preview, tenho acesso a estes automatismos todos que o software vai fazer. Vai adicionar estas informações todas. Só que aqui o default está preparado para trabalharmos com N ficheiros, com vários formatos, como aqui estão a falar. Como numa fase inicial, quer que seja só para os ficheiros de SolidWorks, não vou querer tanto data card ou tanta informação. Então, para isso, vou voltar aqui atrás e vou definir então como pré-definido, vou dizer que quero ir buscar o SolidWorks Quick Start. E assim já só vou ter então, vou ter menos informações e estas informações vão-me ajudar a configurar o mesmo Vault. Ou pelo menos já está vocacionado somente para os ficheiros de SolidWorks. Fazer o seguinte, e agora vem esta última etapa, um resumo rápido, faço finish e o SolidWorks agora vai começar a gerar o tal Vault no servidor. Isto é um processo que ainda demora um bocadito, mas acaba por ser relativamente rápido. E como podem ver, fizemos os passos da instalação e fizemos então a configuração do Vault num espaço muito curto de tempo. Agora sim, já está completa. Vou fazer close e vou aqui expandir para aceder às várias informações do Vault. Então vou meter aqui a password. Com isto, para ser o mais simples, vou começar só por criar um utilizador e vou aproveitar os vários grupos que aqui estão.
Os grupos, igual ao que acontece no Windows, têm uma vantagem que assim, quando eu personalizo o que eu personalizar para os grupos, aplica-se para todos os utilizadores que estão dentro do grupo. Se eu andar a fazer utilizador a utilizador, acaba por ficar um bocado mais demorado o processo de automação ou de personalização dos utilizadores. Portanto, aqui aconselho a trabalharem com grupos. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer então é criar o meu utilizador. Então, vou dizer que vou fazer um novo user. O user que eu vou fazer aqui ainda não tenho nenhum registro. Vou criar um novo user e vou dizer que vai ser o Luís.pedrosa. E faço OK. De seguida, tenho aqui algumas coisas. Vou dizer então que as iniciais é o LP, que as iniciais podem ser utilizadas para rubricas dos desenhos 2D, entre outras informações. E a password, até vou aqui só definir aqui um caractere para me ajudar. Prosseguindo, criei aqui o utilizador e para ser mais fácil vou logo adicioná-lo a um grupo. Então vou dizer que este utilizador vai estar no grupo, pode ser aqui do departamento de Engenharia. Faço OK e conforme faço isto, passo logo a ter as várias informações de acesso, aos ficheiros. E aqui já tenho alguns automatismos que já vêm de trás. Já há aqui algumas personalizações. O software já sabe. Se eu for administrador, vou ter umas determinadas permissões. Se for o engenheiro, vou ter outras personalizações. Estas personalizações que aqui podem ver estão definidas aqui pelo grupo. Eu aqui consigo ver através deste ícone, que é o grupo que está a ativar a opção. E aqui podem ver que temos algumas opções e é simples de perceber o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer. Então, há aqui uma das coisas que me chamou a atenção, é a questão da permissão de pastas. Este utilizador em específico não vai conseguir fazer nada a nível de pastas. Então vou só fazer aqui uma coisa, vou fazer aqui um OK, e conforme eu indiquei, as personalizações convêm ser feitas nos grupos. Então vou aqui ao departamento de Engenharia, e vou dizer que a nível de pastas, quem estiver neste grupo, pode, por exemplo, adicionar e remover. Vou dizer que pode adicionar e remover utilizador. Esperem aí, deixa. Agora sim. Vou indicar que pode adicionar ou renomear ficheiros, pode adicionar e renomear pastas, pode fazer checkout dos ficheiros, pode eliminar ficheiros, pode ver os ficheiros que estão dentro do Vault, podem ver, tem aqui os dois, ver os ficheiros que estão em trabalho no Vault e ver também os ficheiros, pode ler os ficheiros que estão no seu interior, independentemente de tenha checkout ou não. Por agora vou definir estas opções, se for necessário mais à frente depois defino mais algumas. Vou fazer aqui um OK e por fim, só para fazer aqui mais um à parte, vou só aqui configurar uma vista local. A vista local, então, é o que nós definimos nos vários clientes para acederem ao Vault. Vou dizer, então, que a vista local que eu vou querer fazer, vou defini-la aqui no meu C. Aqui ainda vou entrar como administrador. E, abrindo a pasta como administrador, onde é que eu agora vou querer chegar? Quer chegar, então, à informação da metadata que nós podemos associar aos ficheiros. Então, essa informação de metadata é definida pelos datacards. Então, nos datacards, posso chegar aqui e verificar que tenho só um datacard que gera os ficheiros de SolidWorks e está ali a extensão deles. Para além disso, também tenho um datacard para pastas. Mas, falando do mais simples, o datacard de ficheiros. Como é que eu depois faço a ponte para ligar uma propriedade que eu aqui tenho com uma do SolidWorks? Vou aqui já pegar numa já criada, por exemplo, vou pegar na da revisão. E se for ver as variáveis que estão por trás da revisão, vão verificar que eu consigo comunicar com os das SolidWorks e eu sei então quais são as propriedades de SolidWorks através desta janela. É através desta janela que eu vou ler a informação que está no SolidWorks ou como é que eu vou escrever a informação no SolidWorks. É, mais uma vez, através desta janela. Então vou fechar aqui então a parte da vista local e vou então fazer agora aqui um logout, pois vou-vos mostrar aqui mais uma coisita. Com isto,
fizemos então aqui uma configuração muito simples, ou fizemos a configuração do nosso Volt, em que criámos com base do que vem pré-definido para os fecheiros de SolidWorks e criámos o utilizador Luís Pedrosa. A seguir, uma das coisas que eu aqui vou fazer é adicionar os meus primeiros ficheiros ao Volt. E para além disso, vou fazê-lo através de uma outra máquina. Então, para isso, vou abrir a ferramenta do Administration no meu posto. E abrindo aqui a ferramenta de Administration no meu posto, o que é que eu aqui vou verificar? Primeiro tenho que aqui localizar o servidor. Aqui já tenho, mas vou só aqui remover da minha árvore, depois eu vou precisar de adicionar novamente. Então vou aqui, digo que quero adicionar e vou escrever o nome do servidor. Então o servidor é SWX, é este o nome que ele tem, é o Pedrosa. Depois tenho que meter as credenciais de acesso ao servidor. Estas são as autenticações do Windows. Então, as autenticações, há de ser administrador. E aqui na parte do domínio, como este computador não está no domínio, vou tirar e vou avançar. Ok? Não é administrador, é administrator. Quem é que está mal escrito? Administrador. Ok, exatamente. Tenho que entrar com as credenciais então do servidor. E agora sim vou aceder ao Volt. E estou a aceder agora do meu computador a um servidor. Vou aceder aqui ao Volt e vou dizer que quer criar a vista local. Esta vista local vou adicionar aqui para o C. Tem algumas autenticações do Windows. E aqui mais uma vez, com a janela de login, vou fazer outra vez o login. Ainda estou a entrar como administrador, mas a seguir eu vou fazer o teste. Tenho que entrar como meu utilizador. Então tenho aqui a janela. Então, mais uma vez vou sair então aqui da janela. E vou dizer então que quero aceder a este Volt. Mas a aceder a este Volt, vou aceder então com a conta de Luís Pedrosa. Então, Luís.Pedrosa. E com isto acedo a essa informação. Ok, já aqui tenho acesso, então o que é que agora vamos fazer? Vamos adicionar então aqui os primeiros fecheiros como estava a indicar. Então para isso, vou só aqui minimizar a janela para libertar um pouco o nosso quadro. Ok. Mais um pouco. Que agora tenho aqui a imagem do PowerPoint, então vou parar temporariamente o PowerPoint, agora sim. Tenho então aqui a janela e vou começar por adicionar os primeiros fecheiros. Então um deles vai ser aqui esta pasta de SolidWorks que eu aqui tenho, e esta pasta de SolidWorks tem aquilo que são os meus templates. Então para isso, vou chegar aqui, vou criar eu aqui uma nova pasta. Pasta esta vou-lhe chamar Recursos. E aqui, dentro desta pasta Recursos, vou adicionar então a pasta SolidWorks. Então aqui estou a adicionar os recursos que eu necessito para trabalhar com o SolidWorks. Ao adicionar os fecheiros, tenho então aqui uma série deles. Vou então fazer o check-in desta informação. Então vou voltar aqui um pouco atrás. E vou fazer o check-in. Fazer o check-in, tenho logo aqui uma série de fecheiros. E com isso, faço logo o check-in desta informação. Então o que é que acabei de fazer? Acabei de pegar nos ficheiros que eu tinha no meu computador e já os partilhei com o servidor e com isso fez o registro no próprio SQL. Para além disso vou fazer aqui mais uma coisa. Vou querer então aqui definir mais uma pasta. Esta pasta então será de projetos. E vou adicionar então este projeto 001 e adiciono aqui. Vou fazer mais aqui, até vou-vos partilhar aqui uma coisa interessante. Vou aqui abrir o fecheiro. Vou ver onde é que tenho o meu top assembly aqui. Não tenho aqui muitos, portanto é fácil de identificar. Seleciono este top assembly e vou fazer check-in dele. Ao fazer o check-in, vai-me aparecer esta janela e faço logo o check-in destes ficheiros. Com isto,
isto vai-me ajudar aqui num pormenor, que eu vou ter aqui 3 ficheiros que não fizeram check-in. Porquê é que estes 3 ficheiros não fizeram check-in? Pois eles não pertencem à montagem, é por isso que não houve ou não chegaram a fazer o check-in. Então isto é uma forma de eu despistar o que é lixo e o que é que não é. Então se estes ficheiros não entraram, então posso pegar neles e eliminá-los. Então, já adicionámos então aqui 2 tipos de ficheiros, os recursos e os ficheiros do projeto. Isto agora levantou-me uma questão. Gostaria de poder configurar aqui uma informação para eu saber quais são os ficheiros que são templates e que não quero fazer modificações no futuro e quais são os ficheiros de SolidWorks que vão seguir um determinado workflow. Então, para isso, vou abrir aqui os workflows e no workflow já tenho este aqui pré-definido. Tenho aqui o Work in Progress, que é para aqui onde caem todos os ficheiros quando são adicionados ao Vault, ou passam para, aqui podem passar para Pending Approval, ou podem ir diretos para uma versão de release. Aqui nestas etapas é quando o PDM atribui uma revisão aos nossos ficheiros. Então vou adicionar aqui mais uma informação. Vou dizer então que este estado vai ser de templates. E vou dizer que quero adicionar um percurso que vai daqui até aqui. Então aqui nos templates, vou dizer aqui vai ser templates. E vou dizer aqui em baixo que os utilizadores que podem aceder a esta função serão o administrador, ele até já está automático, e quem está no grupo dos engenheiros. Então vou validar lá no grupo de engenharia. Além disso, vou fazer só aqui uma coisa. Vou dar aqui uma condição, em que a condição baseia-se no nome do fecheiro, e assim vai ser mais fácil de eu distinguir o que vai para um lado e o que vai para o outro. Então vou dizer que nesta condição, vou meter aqui um percentagem, que é para saber tudo o que está para trás, recursos e percentagem. Então a partir do momento em que no nome do fecheiro tem esta informação, ele sabe que é o critério obrigatório. Qualquer fecheiro que tenha para transitar para este estado tem que ter esta informação associada. Vou fazer o mesmo para impedir que os templates venham para aqui. Então vou chegar aqui e vou dizer então que como condição tem que ter então a palavra projeto. Ou projetos. Vou gravar. Falta-me só aqui uma coisita que temos de ter atenção. Já que eu criei um novo estado, também tenho que definir mais algumas informações. Dizer, por exemplo, quem está com os engenheiros neste estado podem ver as informações que estão associadas. E podem, no limite, eliminar alguns ficheiros. Não podem destruir, isso é uma das coisas que normalmente tentamos ao máximo, é dizer que as pessoas não conseguem destruir os ficheiros. Só mesmo o administrador é que consegue destruir, que é uma forma de backup. Então agora sim, já tenho então isto aqui nos templates. Então vamos ensaiar. Vou pegar então aqui no Universal e vou dizer que quero indicar que passa a ser template. Okay? Deixa eu ver com que utilizador é que eu estou. Estou com o Luís Pedrosa. E o Luís Pedrosa, ok, tem aqui esta possibilidade. O que aconteceu? Não cheguei a meter para permitir. Adicionei os engenheiros, mas não me disse que permitia. Agora sim. Agora já vou poder chegar a esta montagem e dizer então que, sim, tenho aqui a questão dos templates. Eu mudo para template e quando mudo para template vou ver que não vou conseguir avançar, pois o software diz que, atenção, que para ser template tem que ter o recurso no meio do nome. Então agora sim, vou só chegar aqui, vou dizer estes aqui, até vou querer que mudem o estado e vou submeter para aprovação. E aqui vi que conseguia alterar o seu estado. Agora vamos fazer o ensaio ao contrário. Agora vou para a minha raiz, vou aos meus projetos e nos meus projetos vou ter então aqui o projeto que eu adicionei. Desculpem, não é nos projetos, é nos recursos. Vou aos recursos e nos recursos vou ver se consigo mover então estes ficheiros para o lado dos templates.
Vou voltar só uma página atrás, pego neles todos e vou dizer aqui se quero ir para templates. Se eu quiser que vá para templates, aqui sim. Oi. Ok, não era este. Agora sim, templates. E passando para templates, agora sim temos aqui a janela e está a permitir que todos os ficheiros que estão aqui no interior passem para templates. Então também temos aqui uma forma de configurar rapidamente os percursos que cada ficheiro vai fazer. Com isto, vou voltar aqui ao PowerPoint. Conforme eu vos então demonstrei, adicionei então aqui os meus primeiros ficheiros, fiz a pasta de projetos, fiz a pasta de recursos. Finalizo então assim o webinar que eu aqui vos queria demonstrar. Vou-vos deixar agora aqui um tempo para fazerem algumas questões. Recordo que para fazerem algumas questões, podem vir aqui no vosso lado direito, carregam aqui na seta e ao clicar aqui na seta tem um campo para questões. Então vou-vos deixar aqui algum tempo para vocês poderem inserir as vossas questões e eu poder responder às questões neste momento.
Agradeço então a vossa presença e vemo-nos nos próximos webinars.